Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema autoridade espiritual. Aula número 32, ativismo e obediência. Hoje eu quero mostrar um paralelo, uma relação entre o ativismo, ou seja, a ênfase, a ânsia de atividades, de fazer, de acontecer, e a verdadeira obediência. Na realidade, Deus quer que nós hajamos sempre por obediência, mas isto parece ser a coisa mais difícil que existe. Os crentes novos, ao se converterem, ficam e se tornam cheios de fé, cheios de vontade de trabalhar. Isto resulta num ativismo, e ele quer ver as coisas acontecerem, fazer muito, acha que é pelo muito fazer que as coisas acontecerão. Isto é um resultado, de certa forma, do primeiro amor. A pessoa conheceu a Jesus, que a libertou, que trouxe a esperança, que trouxe vida para ela. Isto é tudo. A pessoa deixa profissão, deixa casa, parentes, amigos, deixa tudo por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, por causa do Senhor Jesus. Então ela quer ver em contrapartida as coisas acontecendo. E quando encontra um desses novos convertidos, encontra um ambiente de desânimo, ele fica muito chocado com isso e não consegue entender. Porque ele está cheio de fé, de vontade de trabalhar, ele crê que Deus é maravilhoso e, no entanto, ele vê as outras pessoas desanimadas, sem interesse, e ele não consegue entender como essas pessoas têm o mesmo Deus que ela tem, e sendo até mais antigas na fé do que elas. Essas pessoas, crentes novos, não conseguem verdadeiramente entender isto. E eles querem muita atividade. Em parte, eles têm razão. O reino de Deus não consiste em preguiça, em acomodação, comodismo. Mas também, por outro lado, não consiste em ativismo, uma febre de fazer antes de ser. Deus quer primeiro que você seja alguém, um testemunho, você seja uma vida exemplar, para então você fazer. O ser vem sempre antes do fazer. Deus não quer para nós o fazer como bandeira de primeiro lugar. Vamos fazer isso e fazer aquilo e ganhar o Brasil inteiro para Cristo e coisa desse tipo. Esta bandeira não é bem uma bandeira fiel às Escrituras Sagradas. Todavia, não devemos desanimar os crentes novos que estão levantando esta bandeira do fazer, mas devemos dirigir, procurar dirigir com a maior experiência que temos, a sua força para, em princípio, coisas mais secundárias, para eles irem ganhando experiência. E, por outro lado, jogar um pouco de água fria também, mostrando que as coisas não serão fáceis. Há batalhas e mais batalhas para alcançarmos tudo aquilo que havemos de alcançar, porque Satanás é forte e não cede terreno facilmente. Tudo o que tivermos que alcançar será com batalha, não será com facilidade, e os crentes novos precisam aprender isto. Outra coisa que eles precisam aprender é a submissão e a obediência. O fruto que permanece não é resultado da quantidade, é o resultado da obediência. Está escrito bem claramente lá em João, no capítulo 15, versículos 7, 8 e 16, que Deus quer que nós vamos dar frutos, mas Jesus diz que o mais importante é permanecer nele, isto é, estar em obediência contínua e fechada ao Senhor Jesus, porque ele é Senhor e nós somos servos. Ele como a videira verdadeira e nós como ramos, como galhos. Nisto é glorificado Deus, em que nós possamos dar frutos, e o fruto que permanece é o fruto daquele que também permanece na videira. O fruto verdadeiro, o fruto importante, é o fruto de quem está em obediência. Não é resultado do ativismo, mas é resultado da obediência. Vamos anotar isto na tábua do nosso coração de uma forma bem clara. Deus quer como resultado da nossa vida e resultado mais importante, a obediência. E a obediência gerará frutos que permanecerão.
E eu posso citar o meu exemplo a mostrar que de minha fase de primeiro amor, com muita atividade, muito ativismo, eu podia contabilizar muitos resultados, muitos mesmos, resultados grandes, resultados numéricos, tudo isso eu podia contabilizar. Porém, mais tarde, com a cabeça fria, maior maturidade, eu comecei a examinar o que teria sido feito daquele ativismo, do resultado daquele ativismo, onde estariam aqueles frutos, e comecei a perceber que não eram tão abundantes e nem permaneceram como eu imaginava que permanecessem. Então comecei a entender que não é uma questão de ativismo, de resultado, de números, de quantidade de frutos, não é isto. Você que tem alguma experiência como agricultor pode testificar isto. E quem não tem experiência como agricultor, eu vou dizer uma coisa: quem planta frutas precisa saber cortar, quando acontecem as flores, muitas frutas. Alguém pergunta, mas que maldade, que coisa terrível, arrancar muitas frutas verdes ainda. Eu digo, é verdade, precisa arrancar muitas frutas para que as outras tenham seiva suficiente para crescer. Caso contrário, você ficará com um número muito grande de frutas, porém de péssima qualidade. Frutas pequenas que não chegam a se desenvolver plenamente. Então é melhor que você tenha uma quantidade pequena, porém de frutas de excelente qualidade. É o que o agricultor consciente faz. E você pode testificar que isto é verdade também no mundo espiritual. Não é a quantidade de frutos, mas é a sua qualidade. Então eu faço uma exortação. Cuidado com o desejar títulos. Em nossos dias, muitos cristãos estão correndo atrás de títulos. Querem o título antes de começar a trabalhar. E eu sei de muitos e muitos irmãos que estão correndo daqui para ali atrás do título. Alguns querem o título de pastor, outros querem um cargo qualquer na igreja. Estão querendo títulos. E eles dizem e estão convencidos disso, que só poderão começar a trabalhar e a produzir depois que receberem o título, o tal do almejado e desejado título. Então, meu irmão, eu diria a você, tristes e enganados são esses irmãos que estão correndo atrás de títulos. O título não serve para muita coisa, não. Eu posso citar o meu exemplo. Eu tenho na vida secular muitos títulos, mas eu não posso dizer que qualquer desse título me tenha trazido algum pedaço qualquer de felicidade, mas a presença de Deus, a vida de obediência, um conselho de um irmão experiente, isto sim me traz muitas e grandes bênçãos da parte de Deus. Cuidado com o título e cuidado com o ativismo. Siga uma vida de obediência, é o que Deus quer. A vida e o testemunho é que valorizam o título, não o contrário. Não é pelo fato de você ter o título que a sua palavra vai valer muito, mas é a sua palavra, o seu testemunho, a sua vida que valorizam o título que você tem. O título é secundário. A ordem, portanto, bíblica, nos exemplos, nas exortações, nos preceitos bíblicos, é a seguinte ordem: vida, dom e ministério. Vida ressurreta, vida verdadeira, comunhão, convivência com Deus. O dom de Deus, você precisa pedir para receber dons espirituais, sobrenaturais. Ministério, que Deus lhe conceda um ministério para utilizar os dons espirituais que você receber. Isto é para começar. E a partir daí você vai trabalhar, vai servir, vai se dedicar, não guardar os dons espirituais no bolso, mas usá-los para a glória de Deus, trabalhando, servindo, colocando a sua vida e os dons que Deus lhe conceder ao serviço de seus irmãos. É isto sim, trabalhando e servindo aos irmãos. O ministério que você receber de Deus será para servir aos seus irmãos. Isto que quer dizer ministério. E só em terceiro lugar, a autoridade ou título. A autoridade vem sozinha, espontaneamente. A autoridade vem como reconhecimento ao dom, ao ministério e à vida e ao testemunho que você tem.
Compreendeu? A autoridade vem como consequência natural do seu trabalho, do seu serviço e em reconhecimento ao dom e ao ministério que você recebeu da parte de Deus. Não é, portanto, pelo muito fazer, mas é no como fazer. Não é muito fazendo que vamos agradar a Deus, mas é fazendo em obediência ao que temos que fazer. Desta forma é que vamos agradar a Deus. Desta forma é que Deus se agradará de nós. É pelo como fazer, em obediência. E eu quero dizer que isso é difícil. Algumas vezes você tem que engolir a seco coisas que diria. Você tem que guardar em seu coração planos e projetos que você tem. Você tem que voltar atrás em decisões já tomadas, em compromissos feitos em benefício da unidade da igreja, em prol da submissão e da obediência. Você aguardar a oportunidade de fazer aquilo que tem em mente fazer quando a oportunidade surgir. Não invista contra a autoridade já estabelecida. Não procure fazer nada à parte da autoridade já estabelecida. Deus não terá por agradável aquilo que você fizer em sectarismo, em rebeldia, ou pelo menos independentemente da autoridade estabelecida, ou por concorrência, para demonstrar qualquer mérito seu. Muitos estão querendo trabalhar, mas para demonstrar mérito seu, para demonstrar que são os tais, que são os que fazem e acontece na igreja, que são os imprescindíveis na igreja, que a igreja depende deles. Eu conheço gente assim, muitos dons espirituais, mas querem ser badalados, querem ser os tais, querem que todos venham a eles solicitar, pedir, implorar que eles façam alguma coisa. Aí eles aquecem e vão como os tais, como os grandes, os importantes, os homens de Deus, os homens que têm a palavra, o dom, os homens que têm a experiência de Deus. Estes homens não estão servindo, eles estão sendo servidos. E a recompensa eles já estão ganhando aqui na terra. Não vão ter nenhuma recompensa que ganhar da parte de Deus. Já estão recebendo toda a sua recompensa aqui na terra. Quiçá, talvez, nem entrarão no reino de Deus. Tome cuidado com isto. Então tenha você uma vida de trabalho e de serviço, humilhando-se, reconhecendo as autoridades delegadas por Deus, mesmo que tenham erros, mas que você reconheça e se submeta a elas naquilo em que elas forem estabelecidas por Deus. Isto é um assunto muito sério. Obediência é o caminho certo da parte de Deus para se alcançar a verdadeira maturidade espiritual e a maturidade ministerial para alcançar a posição de autoridade que Deus tem reservado para você.